Paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui para mais uma aula. Essa é a 7ª aula do curso de obreiros, de missionários, missionárias e evangelistas da Faculdade FACEB. Nossa aula de hoje, nós vamos estudar o livro de Salmos, tem por título Introdução aos Estudos do Livro de Salmos. No termo grego, a palavra vem de psalmoi, que quer dizer salmo ou saltério. No termo original hebraico, que é Tehillim, que quer dizer, significando cânticos de louvores no Antigo Testamento. Salmos, então, irmãos, é uma coletânea de louvores que o povo hebreu fazia no Antigo Testamento. Lembrando que era ordenança de Deus esse povo de Deus, esse povo hebreu, celebrar a ele com vários rituais culticos, ou seja, com vários cultos. Havia os cultos pelas manhãs, culto pela tarde, havia os cultos de sacrifício, havia os cultos coletivos, os cultos individuais. Então, Salmos, eles acompanhavam todos esses cultos, todos esses rituais. Então, é de se esperar que a nação de Israel, ela compôs muitos salmos. Nós vamos ver no livro de Salmos vários autores, vários poetas que compôs. Nós vamos ver também que o livro de Salmos não é só de louvores. Existem alguns tipos principais que está dividido. Por exemplo, orações e louvores individuais, orações e louvores coletivos, confissões e hinos de louvor a Deus, cânticos de Sião, cidade de Deus, cânticos de peregrinação e salmos régios, que foi escrito pelo rei ungido do Senhor. Você pode ver isso aí na página 114, a página 115. Temas principais do livro de Salmos é encontro pessoal com Deus, ou seja, o salmista ele vai retratar esse encontro, essa experiência que ele teve de encontrar-se com Deus. Princípio do poder criador, universal e sábio de Deus. E terceiro, o salmista ele está reconhecendo a importância do papel especial e benevolente entre os homens de Israel como escolha divina. Eles estão reconhecendo a importância que é de Israel para outras nações como uma escolha divina. A data do livro de Salmos, o nosso livro do nosso curso está datado desde 1100 a.C. a cerca de 400 anos antes de Cristo. Mas se nós observarmos bem, e outros estudiosos em outros livros, você vai ver que a data para alguns salmos, ele está desde 1400 a.C., que é o período em que Israel sai do Egito, o período do êxodo de Israel, porque nós vamos ver que nós temos salmos, por exemplo, de Moisés, salmos de Moisés. Então, a datação provavelmente está entre cerca de 1400 a.C. a 400 anos antes de Cristo. E por fim, sua forma atual está em 300 anos antes de Cristo. Então, o que quer dizer essa forma atual? A forma que o livro tem hoje, que o livro composto levou um longo tempo. A gente vai ver que tem vários autores. Nós vamos ver que tem autores, como eu já disse, desde a época do êxodo, que é Moisés, até depois do exílio, pós-exílio, que é o salmo de romaria, salmo de degrau, salmo de romaria, salmo que o povo canta para Sião, lembrando de Sião, lembrando da cidade de Deus, lembrando de Jerusalém. Então, nós vamos ver até o período pós-exílio. E aí, existe uma diferença de data em que foi composto o salmo, que foi composto, a pessoa fez o salmo, e uma data em que foi editada, a coletânea foi organizada e editada. Por isso é que nós vamos ter aí um longo período de data. Não existe uma data precisa, um século preciso. Nós vamos ter vários séculos, várias datas em que foi composto essa coletânea de salmos. Lembrando que o povo, a nação de Israel, é lógico que compôs muitos outros louvores.
Essa é uma coletânea, uma pequena coletânea, lembrando, que expressa um dos principais temas dessa coletânea, o encontro pessoal com Deus, a devoção a Deus, o louvor a Deus. Então, esse livro de Salmos também, ele serve como uma bússola para nós na atualidade. Uma bússola de como é o verdadeiro louvor a Deus. Como devem ser as nossas orações direcionadas a Deus? Será que Deus escuta de qualquer maneira, de qualquer forma? Será que Deus ele vai ouvir o ser humano ou esse povo de Deus de qualquer forma? É qualquer louvor que Deus recebe? São alguns questionamentos que a gente precisa parar para pensar na nossa atualidade. Então, Salmos é dividido em 5 livros. O primeiro livro vai do capítulo 1 ao capítulo 41, que vai tratar de adoração, mas acerca da datação, acerca da composição é 1020 a 970. O livro 2 vai do Salmo 42 ao Salmo 72, são hinos nacionais, a data é mais ou menos cerca de 970 a 620 a.C. O livro 3 vai do Salmo 73 ao Salmo 89, também são hinos nacionais, e a data também é a mesma data. Lembrando que o livro 1, que é do Salmo do 1 ao 41, quem organizou, quem compôs essa organização foi Davi, rei Davi. O 2 e o 3 foi o rei Ezequias, ou seus homens. O livro 4, do Salmo 90 ao Salmo 106, e ele vai tratar acerca de louvor ou louvores. A data é cerca de 430 a.C. E o livro 5 também, o livro 5 é do Salmo 107 ao Salmo 150, também vai falar de louvor. Quem fez essa organização do livro 4 e o livro 5 provavelmente foi Esdras ou Neemias, ou os dois. Autores. Como eu já disse nesse vídeo, nós vamos ter vários autores porque nós temos um período muito longo de datação, de composição. E os autores que que o nosso livro traz é Davi, cerca de 73 a 75 salmos que ele compôs, Asaf, cerca de 12 salmos, filhos de Coré, cerca de 10 a 12 salmos, Salomão, provavelmente 2 salmos, Moisés, um salmo, que é o Salmo 90, Remã, provavelmente um salmo, e Etan, um salmo, Ezequias, cerca de 12 salmos, o rei Ezequias, cerca de 12 salmos, Jeremias, cerca de um salmo, Ageu, cerca de um salmo, Esdras, cerca de um salmo, provavelmente Salmo 190, e autores desconhecidos, cerca de 31 salmos. Esse é um quadro que está no nosso livro, você pode acompanhar na página 117 a 118, que vai falar acerca de todos os compositores, quem eram esses compositores, qual era a função que eles desenvolviam no reinado de Israel. A estrutura dos salmos, irmãos, porque lembrando que salmos, mesmo sendo cântico, é uma poesia, né? O escritor hebreu, ele escreve como uma poesia esses louvores. Então, ele tem uma estrutura. Qual que é a estrutura dos salmos? São alguns. Por exemplo, salmos acrósticos, eles estão em ordem alfabética. Nós vamos ver, por exemplo, Salmo 46, o próprio Salmo 119 e outros salmos. São cerca de aproximadamente 9 salmos que ele está organizado em forma, na ordem alfabética, com as 22 letras do alfabeto hebraico. Essa era uma forma de decorar, para facilitar essa decoração desse salmo e a recitação desse salmo. O judeu usava muito essa questão de números, de alfabeto, para decorar, para facilitar a decoração, a memorização desse salmo. Os salmos éticos, que ensinam princípios morais, salmos de aleluia, que é o louvor, os salmos históricos, que lembram a história de Israel, o Salmo 137, por exemplo, é um deles. Os salmos imprecatórios, que invocam Deus para fazer punição e julgamento.
os salmos messiânicos, que vai tratar acerca da vinda do Messias, os salmos penitenciais, que vai falar acerca de tristeza pelos pecados, por exemplo, o Salmo 51, que Davi escreve, os salmos de peregrinação, os salmos de sofrimento e salmos de ação de graça. Salmos são poemas que compõem, que podem ser cantados, entretanto, alguns não foram escritos para ser cantados. Nós já falamos que é o gênero lírico, ou seja, hinos. Então, nós temos salmos de lamento, salmos reais, salmos de ação de graça, salmos sapiensais, que vai falar acerca de sabedoria, vai falar acerca de sabedoria com o intuito de ensinar, com o intuito dessa didática. Nós vamos ter aqui salmos menores, tipos mistos, salmos didáticos, como eu já falei, meditação, liturgia, oração e súplica, louvor e devoção. Objetivos dos salmos e propósitos. O propósito do livro de Salmo, como um tempo, como um todo, concentra-se em Deus. É o principal objetivo que eu já falei no início. O principal propósito é concentrar-se em Deus. Então, ainda que esse hebreu, ele escreve esses louvores, ele escreve essas orações, ele escreve essas súplicas, e na maioria delas ela vai contar essa história, essa experiência, ela vai colocar esse sentimento, essas emoções para fora. Ainda assim, o ponto central do livro de Salmos não é o homem. Salmos não coloca o homem como centro da sua teologia. Ele vai colocar Deus como centro da sua teologia, ele vai colocar Deus como o centro, como o núcleo. Então, todo louvor, toda oração, toda súplica, essa emoção está voltada a Deus. Ele expressa também expressão nacional de Israel pela vinda do Messias. Nós vamos ver, por exemplo, Salmo 2 e outros salmos. Devoção dos filhos de Deus. Nós vamos também ver a devoção dos filhos de Deus. Como eu disse no início do nosso vídeo, o livro de Salmos é um livro propício para o nosso tempo de agora. Porque em um momento de crise, em um momento de tribulação, em um momento de dores, de sofrimento, de angústia, de luto, nunca foi tão preciso nós nos lembrarmos e nos voltarmos para o livro de Salmos. Nunca na história, digamos assim, foi tão oportuno nós ensinarmos, vivermos, lermos, meditarmos e pregarmos o livro de Salmos. Então, você que é aluno desse curso, você que está fazendo esse curso, você que é candidato a missionário, a missionária, a obreiro evangelista, você que já é pastores, você que já tem o costume de pregar, de falar, de proclamar a mensagem de Deus. Deus está nos dando uma oportunidade para ensinar, pregar, viver, falar, meditar o livro de Salmos. Porque Salmos é uma bússola de como adorar a Deus. Salmo é uma bússola de como eu vou me direcionar a Deus, me direcionar ao louvor, à oração, à devoção a Deus. E lembrando que os salmistas aqui, eles não tinham só uma vida passageira na presença de Deus. Eles viviam 100% aquilo que eles estavam escrevendo. Muitos aqui escreviam como Davi, por exemplo, como Asaf, como os filhos de Coré. Eles escreviam para ensinar também o povo a adorar a Deus. Eles escreviam para ensinar Israel, no culto coletivo ou no culto individual, a como eu devo adorar o Senhor. Então, fica a pergunta e fica a reflexão. Como é essa adoração? É de qualquer forma? É de qualquer maneira? Não, eu penso que não. O livro de Salmos é uma bússola e é um apontamento, uma direção para nos ensinar como devemos adorar e louvar e viver e ter uma vida devotada a Deus. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.